Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Geoconhece Online. Eu sou o professor Noé Carvalho. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de videoaulas, como prometidos, a respeito de Cururupu, no estado do Maranhão. Então, desde já, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, tá bom? Desse like. Dessa forma é a maneira que você pode estar contribuindo, nos ajudando para o crescimento aqui do nosso canal, uma vez que a gente está aqui disponibilizando esse material para você. Então, se inscreva em nosso canal, dê o joinha, dê o like aí para nos motivarmos também a gente seguir na nossa trajetória. Então, hoje a gente vai falar sobre a história de Cururupu, como prometido, nossa aula 2, tá? A aula 1 foi dedicada à introdução ali da lei orgânica. Hoje a gente vai falar sobre a história, a formação administrativa deste município. Esses conhecimentos que irão servir aí para a sua preparação, seus estudos para a realização deste concurso, beleza? Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre a história de Cururupu, Primeiramente, a gente vai falar da origem, do nome, onde há também algumas divergências aí, que a gente vai mostrar a seguir. Então, o local onde hoje se ergue a cidade foi habitado primitivamente pelos tupinambás, tendo com cacique, cabeça de velha, apelidado de Cururupu, origem do nome da localidade. Então, essa é uma das primeiras versões aí, para a origem do nome que se deu-se à cidade, Então, o local era habitado primitivamente, pelos os indígenas tupinambás, e o cacique cabeça de velha, apelidado de Cururupu, que deu origem aí ao nome da localidade. Já entre os anos de 1816 e 1835, os indígenas que escaparam do massacre de Bento Maciel Parente, eles abandonaram a terra pela impossibilidade de convivência pacífica. Tá? A partir daí, os portugueses, eles vindo de Guimarães, da região de Guimarães, eles começaram a povoar a região, iniciando-se o ciclo de grandes fazendas, onde fabricavam-se farinha de mandioca, açúcar, aguardente de cana, usando engenhos a vapor. Tá certo? Então, na formação do município de Cururupu, esses portugueses, primeiramente os índios foram expulsos, depois do massacre que houve, e aí depois que eles abandonaram essa região, os portugueses, digamos assim, tomaram de conta, e começaram a povoar essa região. Então, as fazendas, as grandes fazendas, a produção de farinha de mandioca, de açúcar e aguardente de cana, teve um papel importantíssimo para o surgimento da cidade de Cururupu, para a habitação dessa região, que mais tarde passou a se chamar Cururupu, tá certo? Dando prosseguimento à história de Cururupu, com a finalidade de desvendar a origem deste município, muitas investigações têm sido realizadas, existindo, portanto, duas versões que tentam explicá-la. Então, as versões aí que tentam explicar a origem do nome, Cururupu. A primeira é conhecida, a lenda diz ter se referido o nome nascido da junção de Cururu, apelido de cacique, cabeça de velha, com o som da arma que o matou. Daí Cururupu. Tá? A segunda sustenta que a vila tomou esse nome de uma fazenda existente à margem esquerda do rio Cururupu, onde fundeava os barcos a vapor. Então, aqui, pessoal, cabe lembrar que são informações que a gente garimpou aí no IBGE, tá ok? No entanto,
em outras fontes, né, do município, a gente encontra ainda mais uma versão, tá? Diferente, para a história do nome, né, da origem, tá certo? Então, a gente vai trabalhar com essas versões aí que é bom que você esteja por dentro, né? Por mais diferente que sejam, é bom tá sabendo, né? Quais são essas versões, e aí com certeza pode ser que seja importante aí na hora da sua prova. Então, né, como já foi dito, a primeira, ela diz a lenda que é a junção do nome Cururu, né, que era o apelido do cacique Cabeça de Velha, com o som da arma que o matou, daí formou, né, acrescentou aqui o Pu no final e ficou Cururupu, ok? Então essa é a primeira versão. A segunda sustenta que a vila tomou este nome de uma fazenda que existia, então é de uma fazenda à margem esquerda do rio Cururupu, tá? Do rio Curupu. E aí, essa fazendeira fundeava os barcos a vapor, e aí por isso que se deu o nome Cururupu, né? A origem aí é a partir da fazenda que existia à margem esquerda do rio. Ok? No entanto, sabe-se porém que esse vocábulo é de origem indígena, significando na língua nativa cabeça de velho. Olha só, né? Complementando. Então, ainda existe outra versão para a nomenclatura do município, em que Cururupu é um termo tupi, né, que significa coachar dos sapos, né, o barulho dos sapos, através da junção dos termos cururu, né, que é o sapo, e pu, o som que produz os sapos, né, ou seja, é o coachar dos sapos. Tá? Então, essa é outra versão aí do, da origem, né, do nome. Então, aí quem quiser até contribuir, né, pode sentir à vontade, né, para complementar a respeito dessas versões aqui nos comentários, beleza? Dando prosseguimento, né, a questão agora da formação administrativa, a origem, né, desde a origem, o distrito criado com a denominação de Cururupu, aqui tá pele, né, mas é pela lei, tá? Que é um A, pela lei, provincial número 13, de 8 de maio de 1835, subordinado ao município de Guimarães. Então, inicialmente, pessoal, ainda na fase de distrito, Cururupu, ele era, é, ele era uma parte aí subordinada ao município de Guimarães. Então, posteriormente, Cururupu ele foi desmembrado do município de Guimarães para é, se formasse uma cidade, né, levada à categoria de município, né. Então, é levada à categoria de município com a denominação de Cururupu, né, pela lei provincial de 3 de outubro de 1841, desmembrado de Guimarães, né, como já foi falado anteriormente, sede da antiga vila de Cururupu, constituído do distrito sede, né. Então, na época era apenas constituído o distrito sede, né, que não temos a data aqui de instalação. Pessoal, só reiterando, né, que nesse momento a gente está trabalhando a respeito da formação administrativa da cidade. Né? A gente já falou um pouco da história, mas aí a gente vai lançar mais videoaulas a respeito do município, que a gente vai tratar também a respeito da questão da geografia, né, da localização, né, outras datas importantes, a questão da religiosidade, né, do padroeiro do município, tá certo? Então, a questão econômica, a gente vai estar disponibilizando aí mais videoaulas nos próximos momentos, ok? Então, aqui a gente vai continuar com a formação administrativa. Estou falando isso, né, porque você pode sentir a necessidade de estar se perguntando, né, qual a localização de Cururupu, né? Outros aspectos importantes da geografia, como o clima, né, essa questão da hidrografia, tá? Mas a gente vai trabalhar isso aí em outras videoaulas, ok? Então, pela lei municipal número 1 de 22 de abril de 1893, foram criados os distritos de Bacuri, Bacuripanã, Roça de Baixo e anexada à vila de Cururupu. Então, nessa época aqui, né, em 1893,
o município de Cururupu ele já contava aí com esses 3 distritos, né? Inicialmente. Dando prosseguimento, em divisão administrativa, referente ao ano de 1911, a vila é constituída de 4 distritos, né? Cururupu, distrito sede, né? Aí temos o distrito de Bacuri, Bacuripanã e Roça de Baixo, ok? Então, em 1911, o município aí era composto de 4 distritos, tá? Elevado à condição de cidade com a denominação de Cururupu pela lei número 893 de 9 de março de 1920, tá? Então foi elevada aí a categoria de cidade de acordo com informações do IBGE nesta época, ok? Dando prosseguimento, né? Em divisão administrativa, referente ao ano de 1933, o município aparece constituído do distrito sede, tá? Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31 de 12 de 1936 e 31 de 12 de 1937. No quadro fixado para vigorar no período de 1944 a 1948, o município é constituído do distrito sede. Em divisão territorial, datada de 1º de julho de 1960, o município é constituído do distrito sede e assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007, ok? Aí, pessoal, diante do que nós expomos, né, agora a gente vai treinar, responder 3 questões, tá? A respeito aí do município de Cururupu, da formação, da história, né, formação administrativa. E nesse momento é importante que você dê uma pausa no seu vídeo, tá? Na hora de responder as questões. Tente responder de maneira assim, sozinho, né? E aí só depois você dá um play aí para acompanhar a correção. Então é importante que você não assista essa videoaula de maneira passiva, como se estivesse assistindo um jogo de futebol, né? Uma série, uma novela, tá? Então dê uma pausa, tá? Aí depois você tenta responder por conta própria e só depois você dá um play para continuar. Dessa forma, você vai estar, né, praticando, exercitando seu cérebro. Então vai ficar mais fácil de você fixar essas informações, além das anotações que você deve fazer ao longo da videoaula, ok? Então, primeira questão, né? Sobre a história de Cururupu, analise as afirmativas a seguir. Temos aí 4 afirmativas, né? Depois a gente vai ver quais são verdadeiras, quais são falsas, e aí marcar o gabarito de maneira correta, tá? Então a primeira, né? A cidade foi habitada primitivamente pelos tupinambás, sob a liderança do cacique Cabeça de Velha, né? Será que a região ela foi habitada primitivamente pelos tupinambás, né? Aqui não pode dizer que era nem cidade, né? Na época não era cidade, tá? Mas na época, gente, era exatamente isso, né? Foi habitada primitivamente pelos indígenas, né? Tupinambás sob a liderança do cacique Cabeça de Velha, portanto aqui é a primeira, né? A primeira afirmativa verdadeira. Já entre os anos de 1816 e 1835, os indígenas abandonaram a terra devido à impossibilidade de convivência pacífica. É verdadeiro, foi exatamente nessa época. Portanto, aqui na segunda afirmativa também verdadeiro. Terceira afirmativa, né? Os portugueses vindo de Guimarães começaram a povoar a região após o massacre de Bento Maciel Parente. É essa informação mesmo? Será? Né? Então, o que a gente pode observar aqui durante a nossa exposição é que os indígenas escaparam do massacre, abandonaram a terra pela impossibilidade de convivência pacífica. A partir daí, os portugueses, né, eles começaram a se instalar. Né? Então, essa afirmativa também ela pode ser considerada, sim, verdadeira. Né? Então, a primeira questão, né? Os portugueses vindo de Guimarães começaram a povoar a região após o massacre de Bento Parente. Podemos dizer que é verdadeira, né?
As grandes fazendas na região fabricavam farinha de mandioca, açúcar, aguardente de cana, usando engenhos a vapor, né? Também é verdadeira, pessoal. Foi isso, exatamente isso, né, que a gente trabalhou. Sendo correto afirmar que a letra D, né, é a afirmativa correta. Todas são verdadeiras, tá ok? Dando prosseguimento, questão 2, né? Qual das seguintes alternativas não é uma versão da origem do nome Cururupu? Nós vimos que ao longo da nossa videoaula que Cururupu, né, o município de Cururupu, ele tem algumas versões aí para a sua nomenclatura, né? No entanto, a gente tem que procurar aquela que não é, tá? Letra A. A junção do apelido do cacique Cabeça de Velha com o som da arma que o matou? Exatamente, né? É uma das versões, né? Qual era o apelido dele? Era Cururu, né? E aí juntou com o som da arma que o matou, né? Pu, Cururupu. É uma das versões. Letra B. A referência a uma fazenda existente na margem esquerda do rio do rio Curupu, exatamente, também é uma das versões. Então, sendo essas duas primeiras aqui verdadeiro, portanto, a gente tem que procurar aquela que não é, tá? A combinação do termo tupi, cururu, tá? E pu, som que produz os sapos, né? Coachá. Será que isso é verdade? Perdão, aqui uma borracha apagar isso. Será que é verdade, pessoal, essa afirmação aí da letra C? Né? É sim, é exatamente isso mesmo, né? Também é uma das versões, tá? A combinação dos termos tupi, cururu, né, que é o sapo, e pu, o som que produz os sapos, né, coachá. Então, portanto, sobrou apenas a letra D. Nós já temos aqui o gabarito, né? A junção dos termos indígenas, que significam terra-fértil. A gente falou em terra-fértil durante a nossa videoaula de maneira alguma. Portanto, aqui realmente a letra D é aquela que não indica uma versão do nome Cururupu, ok? Terceira questão, né? Qual das afirmações abaixo é correta sobre a origem e sobre a história e a origem do nome Cururupu, né? Qual das afirmações abaixo é correta sobre a história e a origem do nome Cururupu, né? Letra A. Os indígenas tupinambás permaneceram na região até 1850? Será que é essa a afirmativa correta? A gente viu que eles foram expulsos da região em 1835, né? Depois do massacre, o que a gente viu aqui no começo da nossa aula. Durante esse massacre, né, nessa época aqui até 1835, eles se deslocaram, né, eles foram expulsos. Portanto, aqui essa primeira letra A, né, já é falsa, a gente não é considerada certa. A letra B. A palavra cururupu é de origem portuguesa e significa cabeça de velha. Será que é de origem portuguesa? Claro que não, né? Em nenhuma das versões fala-se que é de origem portuguesa. Então aqui sendo falso. Letra C. Né? A região começou a ser povoada por portugueses após a saída dos indígenas. Realmente, né? É o correto. A letra C de certo, né? Letra C é a alternativa correta. Vou até marcar logo aqui, tá? Então a letra C, como vimos, né, a região ela foi povoada pelos portugueses após a expulsão dos indígenas, né, que saíram lá de 1816 até 1835, né, após o massacre, eles foram expulsos. Letra D. A fabricação de aguardente de cana na região utilizava métodos artesanais? Não exatamente métodos artesanais, né? Até porque eles utilizavam máquinas a vapor. Portanto, a letra C é a alternativa correta. Então, só para concluir, né, o gabarito, a primeira questão, acho que houve um erro de digitação, né? A letra D, aqui é a primeira, tá? A segunda também letra D. E a terceira questão aí, a letra C. Pessoal, vocês podem observar do lado, nós temos, tá, a capa aí do material, tá, que a gente tem a respeito desse concurso, a respeito de Cururupu, tá? Uma apostila, né, de conhecimentos locais, mais o simulado aí com 50 questões comentadas a respeito deste município, tá certo? Aqui é a capa. E aí, caso você queira adquirir, né, tenha um interesse, pode estar solicitando aí através do
do link aí na descrição do vídeo, ok? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.